Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TV Sistema News. O vídeo de hoje é sobre a psicologia da morte, porque a gente está no dia de finados. E uma das coisas que não chega a me incomodar, mas que eu considero uma grande limitação, é que a maioria dos programas de televisão, dos jornais, dos livros que falam sobre o tema da morte, acabam assumindo sempre uma perspectiva ou da filosofia pura, ou da teologia, ou da psicanálise. E isso me angustia porque a psicologia, enquanto ciência mesmo, tem uma série de contribuições a fazer quando o tema é a morte. Uma das grandes teorias da psicologia social das últimas décadas é justamente a Terror Management Theory, ou seja, a TMT, que é a teoria que busca explicar como que nós reagimos quando percebemos que vamos morrer. Certo? Então ela deriva da ideia que existe uma incongruência entre o desejo natural humano de viver para sempre e a percepção da própria finitude. Ou seja, enquanto a maioria das pessoas, pelo menos, deseja viver muitos anos, ter uma vida muito longa, nós sabemos que somos limitados por algumas décadas de existência. De maneira que sempre que a gente pensa sobre isso, ou se depara com uma situação em que a gente quase morreu, ou que alguém morreu na nossa frente e tal, ou que a gente vê notícia de morte das pessoas, a morte em si, o conceito de morte se torna saliente, ele se torna mais destacado em meio a outros estímulos. E sempre que emerge essa saliência da morte, produz na gente uma angústia existencial ou um sentimento de ameaça existencial, que é sempre uma sensação muito desagradável, é uma sensação bastante desesperançosa, desagradável, contemplativa, e provoca essa angústia existencial, provoca muita ansiedade, Então nós temos a tendência a recorrer a determinados comportamentos para reduzir essa ansiedade. Entre os principais comportamentos que a gente acaba recorrendo é algo que nos permita nos sentirmos seguros, certo? Então vamos entender isso aí. A saliência da morte produz essa angústia existencial que gera bastante ansiedade, que por fim provoca na gente ou nos mobiliza a buscar segurança de alguma maneira, ok? Um dos exemplos cotidianos mais destacados, mais salientes, para a gente explicar esse fenômeno é o próprio terrorismo. O terrorismo, ele não causa apenas o medo, o terror nas pessoas, ele destrói a sociedade. Por que ele destrói a sociedade? Porque cada vez que ocorre um atentado terrorista, talvez seja um dos fenômenos que mais marcam a saliência da morte, As pessoas ficam extremamente amedrontadas com aquilo ali, mas não é o terror em si o grande problema ou o problema a longo prazo, é o que ele provoca, porque o comportamento que nós temos para manter nossa segurança nesses casos é o etnocentrismo, ou nos focarmos no nosso próprio grupo, e isso vai causando a cisão na sociedade. Por isso que quando tem um ato terrorista que determinado grupo assume a autoria, indivíduos que de alguma maneira, ainda que não tenham nada a ver com o grupo terrorista, mas tenham descendência daqueles indivíduos, são considerados como inimigos. Desenvolve-se imediatamente o nós versus eles, e assim você vai fragmentando a sociedade. Então, quando ocorre quando o ISIS ataca em algum lugar e mata uma série de pessoas, imediatamente se instala uma islamofobia naquele lugar. Então, povos muçulmanos e tal são tratados como menos do que humanos. E, consequentemente, essas pessoas que recebem esse tratamento inadequado vão sentir raiva, porque a raiva é uma emoção moral que deriva
da percepção de que alguém está rompendo a sua autonomia e tal, né? Então, quando alguém começa a boicotar esses tipos de grupo, eles acabam ficando mais com raiva e isso retroalimenta todo o sistema. Então, a morte é um tema extremamente interessante, com implicações, com repercussões comportamentais, tanto no nível individual quanto social, altamente complexas, mas que a psicologia consegue estudar isso com o método adequado, certo? Existem uma série de trabalhos científicos publicados nessa direção. Alguns deles eu vou até colocar aqui na referência para vocês lerem. Então, sempre que surgir esse tema, né, principalmente vocês que eventualmente são psicólogos ou estão em formação de psicologia, entendam que é preciso respeitar outros pontos de vista, mas que a ciência, né, a psicologia enquanto ciência, ela não precisa necessariamente se omitir ou ficar calada, ela tem muito a dizer quando o tema é a morte, né? Assim como a filosofia, assim como a teologia, assim como a psicanálise, a psicologia também tem contribuições nesse sentido. E era isso que eu queria deixar de recado nesse vídeo, né? O quanto que a saliência da morte modifica os nossos comportamentos. E uma outra ideia que me ocorreu há algum tempo atrás é que justamente hoje é o Dia dos Mortos. Então as pessoas no dia de hoje pensam muito na morte, pensam muito nas pessoas que se foram, né? Muitas vezes, em alguns lugares, tem até rituais de limpar a lápide no cemitério e tal. E eu fiquei pensando, o que efeito que isso tem sobre o comportamento das pessoas? Até onde eu sei, não houve nenhum tipo de estudo nesse sentido. Mas seria interessante investigar o efeito que um dia do ano específico para pensar sobre a morte tem sobre a psicologia humana, né? Então, provavelmente não é uma coisa muito bonita, né? Eu arriscaria dizer que se somos um povo preconceituoso, e somos, né? Talvez no dia 2 de novembro nosso preconceito fique ainda mais saliente, né? Enfim, mas isso é pura especulação, é só uma ideia mesmo que me ocorreu. De qualquer forma, eu queria deixar também um recado para vocês, que no próximo dia 9, aqui em Belo Horizonte, eu vou realizar uma palestra no Instituto Lumina. Vou colocar todas as informações aqui embaixo, justamente sobre a Dark Triad, né? Na verdade, a Dark Tetrad, né? Que é um novo modelo de entender a personalidade, né? São traços de personalidade que as pessoas geralmente negligenciam, mas que estão presentes e que influenciam bastante o nosso comportamento, que é o narcisismo, a psicopatia, o maquiavelismo e o sadismo, e as implicações desses traços de personalidade para a neuropsicologia. Ok? Então, se você é neuropsicólogo, se você é psicólogo, principalmente aqui da região, tiver interesse, né, vou colocar todas as informações. A palestra será no próximo dia 9 à noite, a partir das 19 horas. Mas lá na página do Instituto Lumina, e todos podem acompanhar, estão sendo colocadas curiosidades diárias sobre a Dark Triad e a Dark Tetrad, né? Então todos os dias tem um post novo, até o dia 9 vai ter um post novo falando sobre esse assunto, curiosidades atuais, todas baseadas em artigos publicados nesse último ano. Então vocês podem acompanhar, se inscrever na página, entendeu? E até dar uma olhada em outros cursos, em outros eventos que o Instituto Lumina estará organizando ou já está organizando, ok? Então era isso, muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News.